Algoritmos e estruturas de dados 2. Professor Alexandre Freire. Ai, ai, ai. Essa vinhetinha acho que está mais animada do que da outra vez. Vamos lá. Eu ainda tenho que acertar uma vinheta aqui. Chega de piada sem graça, né? Vamos lá. Bom, aula que a gente vai falar hoje é sobre. Vai continuar falando, né, dos ciclos, né? Deixa eu aumentar aqui. A gente estava estudando o problema de decidir se um digrafo tem ou não tem um ciclo, né? Aí a gente viu lá. Deixa eu já mostrar os slides que tem a revisãozinha, né? Então a revisãozinha do que a gente estava vendo. Então qual que é o problema? Decidir se um dado de grafo G possui um ciclo. Para esse digrafo aqui mostrado aqui, a resposta é sim. Tem esse ciclo aqui, ó, né? Para esse outro digrafo, a resposta é não, né? E aí a gente ainda não viu aqui como que a gente dá um certificado, né? De que isso aqui, a resposta é não mesmo, né? Então é o que a gente vai ver hoje. Bom, o algoritmo, a gente viu dois algoritmos, né, para encontrar ciclo, caso o ciclo exista, né? O primeiro algoritmo era aquela ideia natural de pegar, considerar que assim, né, um ciclo, ele nada mais é do que um caminho que você meio que arrancou um arco, vamos dizer assim, né? Quer dizer, um caminho, desculpa, um caminho que você adicionou um arco, né? Então, um caminho que ele vai de um certo vértice S até um certo vértice T, e aí depois você pega o arco do T para o S. Tá? Então, basta que exista, né, no digrafo algum arco em que você vai pegar e vai ver se tem um arco ST, né? Aí você procura lá, usa o algoritmo do caminho para ver se tem o caminho do S para o T. E aí depois você usa, quer dizer, eu disse que o arco era ST, né? Então você procura um caminho do T para o S, e aí se tiver esse caminho, aí junto com o arco ST isso vai formar um ciclo. Tá bom? Então a primeira ideia que vem na cabeça é você pegar para todo o arco do digrafo e chamar esse algoritmo do caminho, né? Tá bom? Essa é a ideia mais simples. Aí a gente viu que o algoritmo ficava quadrático na quantidade de arestas, tá? Na quantidade de arcos, né? Desculpa. E que isso é bem ruim, né? Aí depois a gente viu um algoritmo mais sofisticado aqui que era linear, né? Que ele basicamente ele é o mesmo algoritmo da busca em profundidade, só com um detalhezinho a mais, né? Que a gente olhava essa propriedade aqui, ó. Então assim, qual que é a observação, né? Em qualquer floresta de busca em profundidade, todo arco de retorno pertence a um ciclo e todo ciclo tem um arco de retorno, né? Que eu até pedi para vocês pensarem nisso aqui, né? Então a primeira parte da afirmação é bem fácil de ver, né? Porque o arco de retorno, ele é, pela definição mesmo dele, você está voltando para um ancestral seu, né? Então, então um ancestral na arborescência. Então, meio que na própria definição você está dizendo que na arborescência existe um caminho que liga esse vértice aqui até esse aqui, e aí depois, junto com o arco de retorno, isso vai dar um ciclo. Então, obviamente que todo arco de retorno pertence a um ciclo. Agora, o resto da afirmação é que é mais difícil de ver, que ele está dizendo que todo ciclo tem um arco de retorno. Então, assim, eu não vou conseguir formar um ciclo aqui se eu não usar um arco de retorno, tá bom? Nesse de grafo aqui você vai olhar, você pode tentar, né? Um ciclo usando azul, vermelho, mas aí você vai ver que não vai fechar nenhum, tá? Então, enfim, mas a gente ainda tem que conseguir provar isso, né? A gente ainda não provou isso, né? E agora, nesse vídeo aqui que a gente vai abordar essa questão. O argumento que eu vou dar para vocês, eu vou precisar mostrar aqui mais coisas, né? Por isso que eu vou deixar mais para o final da aula. Aí vocês podem pensar assim, pô, professor, mas você pediu para a gente pensar nisso aqui, né? Para a gente tentar encontrar argumentos, mas agora você está falando que
tem que mostrar mais coisa aqui para justificar, né? Então você sacaneou a gente. É entre aspas, tá? Entre aspas. Porque assim, existem vários jeitos diferentes de você obter chegar na mesma conclusão, tá bom? Então, para você chegar a essa conclusão, você não necessariamente precisa saber tudo que eu vou falar aqui agora nesse vídeo, tá? O caminho que eu vou dar aqui, digamos, é o caminho mais fácil de você ver isso. É o jeito mais fácil de ver isso. Agora, você poderia enxergar isso aqui através de outros argumentos, tá bom? Então era isso que eu queria que vocês tentassem. Tentassem pelo menos ver que, por exemplo, uma coisa que você pode chegar à conclusão facilmente aí, é de que não vai ter ciclo vermelho, todo vermelho, né? Porque os arcos vermelhos são os que formam a floresta. Então a definição lá da arborescência, cada vértice tem exatamente um pai, né? Então você não vai ter como fechar esse ciclo, né? Porque o ciclo ele estaria indicando, ele estaria indicando que cadê? Se fosse, o problema não é nem a quantidade de pais, né? O problema é que se você ciclasse, não ia ser uma arborescência, porque ela não ia ter a raiz, né? Então a arborescência ela tem que ter um vértice que é pai dele mesmo, e aí sim depois você vem com a questão de um pai só. Então se você tivesse o ciclo, você não ia ter arborescência, porque não ia ter aquele vértice que é pai dele mesmo, né? Então você ia quebrar aqui a propriedade da arborescência. Então não tem como ter um arco, um ciclo só de arcos vermelhos, tá? Aí depois mas aí você tem várias possibilidades, né? Você vai falar, mas e com o arco azul junto com o vermelho? Enfim, você ia ter que tipo esmiuçar isso até você enxergar que realmente não vai ter ciclo se você não puder usar arcos verdinhos, que são os arcos de retorno. Tá bom? Mas o argumento que eu vou dar agora vai ficar mais para o final da aula aqui, porque eu quero que vocês enxerguem agora esse problema de uma outra forma aqui. Tá bom? Então a questão toda são esses certificados aí, né? Como verificar que existe o ciclo e como verificar que não existe. Aqui, de novo, né? Nesse caso, o certificado de que existe é fácil, né? No caso, a gente vai aproveitar para fazer uma reciclagem, né? Porque você poderia pensar assim, um certificado possível aqui poderia ser a lista dos vértices que estão no ciclo. Então eu falo para você, ó, o meu certificado para esse ciclo é a lista dos vértices, ó, 1, 5, 3, 4, 2, 1. É o que descreve o ciclo. Esse é um certificado fácil de eu verificar. É mais fácil. Lembra que assim, o certificado ele tem que ser uma coisa fácil de verificar, né? Então rodar o algoritmo, encontrar o ciclo é mais difícil do que olhar para o certificado, tá? O certificado é uma coisa mais simplória. Então esse certificado aqui, se fosse a lista dos vértices, né? O que eu teria que fazer? Eu teria que ir lá no grafo e olhar, então o seu ciclo é do 1 para o 5, aí eu tenho que olhar no de grafo. Tem esse arco do 1 para o 5? Tem. Aí depois, no seu ciclo você falou que o próximo é o 3. Aí eu vou lá no de grafo, tem o arco 5, 3? Tem. E aí eu vou fazendo isso até chegar e fechar o ciclo. Entendeu? Então é bem fácil verificar esse certificado. Mas o que a gente vai fazer vai ser a gente vai reciclar, digamos, o que a gente já tem na mão, porque o algoritmo que a gente fez lá para busca em profundidade, ele constrói a arborescência, tá? E lembra que a adaptação, né, do algoritmo que a gente fez, ele para justamente quando ele encontra o arco de retorno, né? Não tá aqui, eu tava procurando para ver se estava aqui, não tá aqui. O algoritmo para justamente quando ele encontra o arco de retorno, tá bom? Então, pra gente, o certificado vai ser o quê? Vai ser o vetor que contém aqui a arborescência e mais o arco de retorno. Então, se você falar para mim, ó, o arco de retorno é esse, e o vetor lá da arborescência que você estava construindo, porque o algoritmo ele para no meio, né? Ele não vai construir tudo, mas o pedaço que ele construiu já para mim já é suficiente. Porque a hora que eu pegar o arco de retorno, eu vou olhar lá no vetor dos pais, né? Então o arco 1, 5. Aí eu vou falar, quem é o pai do 1? É o 2. Quem é o pai do 2? É o 5. Então esse caminho aqui, ó, é o inverso, né, do caminho que vai do 5 até o 1, né? Então eu vou olhando no vetor dos pais e vou olhando no de grafo. Tem o arco? Tem.
Ah, eu vou pro pai do 2. Quem é tem esse arco 5, 2 no de grafo? Tem. Ah, beleza. Aí depois eu olho o arco de retorno. Tem esse arco aqui de retorno lá no de grafo? Tem. Ah, beleza, então isso aqui é um ciclo, né? Tá bom? Então a gente vai usar como certificado da resposta sim, vai ser alguns arcos aí da floresta da busca em profundidade, junto com esse arco aqui que vai ser o arco de retorno, tá bom? Aí aqui a gente só colocou um trechinho do código, tá? Dessa verificação, porque é a parte, né, a parte que nos interessa de fato. Então, e aí também está supondo que a representação está sendo feita por matriz de adjacência. Isso só para simplificar aqui o algoritmo, tá bom? Porque esse verificador aqui, se fosse listas de adjacência, eu teria que navegar na lista do V para ver se eu encontro o W, né? Agora aqui não, eu vou olhar na posição VW da matriz de adjacência. Se for zero, significa que esse arco aqui que você me deu, que supostamente teria que ser o arco de retorno, ele não existe no digrafo. Então, o verificador lá do certificado falou, ó, o teu certificado não está correto, não. Aí beleza, passou no teste do existe o arco lá, de fato, aí falta ver se existe o caminho de W para V, né? Então você me deu aqui, ó, o arco, eu olhei o arco verde, eu vi que ele existe de fato no digrafo, agora eu tenho que ver se esse caminho aqui, ó, de fato existe no digrafo também, tá bom? Esse caminho que vai estar representado lá naquele vetor dos pais, lá da arborescência, tá bom? Aí a gente lembra que a gente já tinha feito, né? A gente fez uma aula lá com o problema do caminho, em que a gente verificava lá se de fato existe o caminho lá de um vértice T a um vértice S. Verificava o certificado, né? Que era esse algoritmo aqui, ST caminho, tá bom? Que ele basicamente fazia isso aqui, ó. Então ele olhava lá o vetor dos pais. Então aqui no caso, ó, ele tem que ter inicializado os dois, né? Então os dois tem que estar na arborescência, né? Se um dos dois não tiver na arborescência, já deu erro no certificado. Aí depois eu começo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. É V. Tá, ele vai chamar quem é o V aqui é o que está lá embaixo, né? Então o que a gente vai receber aqui, ó, como T é o vértice que está lá embaixo, né? Então ele começa do vértice que está lá embaixo. Enquanto esse vértice for diferente do que está lá em cima, e aí eu vou subindo para o pai, tá bom? Então o V aqui no caso é o pai, né? Certo? Então esse laço aqui ele está fazendo assim, ó, começa aqui, aí depois anda para o pai, aí depois anda para o pai, até chegar no S. O S é esse aqui de cima. Aí eu faço a verificação. Se não tem o arco, deu erro, né? Aí eu tenho que verificar o arco aqui, né? Ó. Eu vou olhar o arco daqui para cá, aí depois eu subo, aí eu olho o arco daqui para cá, aí depois eu subo, até chegar lá em cima, né? Tá bom? Se der algum erro no meio do caminho, eu devolvo o erro. Se eu conseguir subir até o S, né? Aí não deu erro em nenhum lugar, aí eu devolvo ok aqui, tá bom? E ó, aqui de novo, tá? Tem o mesmo problema, né? Se eu lembro que eu comentei com vocês na aula passada que se você mandar um vetor de paz aqui com ciclo, aí aqui vai dar problema. Esse algoritmo vai entrar em loop infinito. Tá bom? Então esse algoritmo ele não faz essa verificação de que se você quis sacanear ele, né? E aí você mandou um vetor dos pais lá que tem ciclo, ele vai ficar girando aqui, tá bom? Agora o nosso algoritmo lá ele não faz isso, né? Ele não gera esse ciclo, tá bom? Ou seja, se esse certificado, se esse algoritmo aqui te devolver ok, é porque tá ok. Se ele devolver erro, é porque está errado o certificado. Se ele nunca parar de executar, é porque deu errado o certificado, tá bom? Infelizmente tem essa falha aí no certificado, tá bom? Mas é só para também não complicar demais o código, né? Porque essa verificação que eu estou falando ia gastar aí umas linhas de código e não é a essência aí do que a gente quer, né? Então tá bom. Vamos agora para a aula para que nos interessa aqui, para os assuntos novos, né? Então agora a gente vai falar de DAGs, tá? Então o que é um DAG?
Um DAG é um grafo acíclico, é um grafo dirigido, né? Então, para a gente vai ser um digrafo acíclico, tá bom? Então, a sigla aqui em inglês é Directed Acyclic Graphs, tá bom? Então, grafos dirigidos acíclicos. Então, um digrafo é acíclico se não tem ciclos, tá bom? O próprio nome já diz, acíclico porque não tem ciclos. Então, no fundo lá, quando a gente roda o problema, a gente está querendo saber se esse digrafo, ele é ou não é um DAG, né? Porque se ele tem ciclos, ele não é um DAG. Se ele não tem ciclos, ele é um DAG. Tá bom? Então aquele certificado do não que a gente está procurando, né? Como é que eu mostro para você quando não tem, né, o ciclo? Como é que eu construo um certificado que comprove para você que esse digrafo não tem ciclos? Então é a mesma, isso aí é a mesma coisa que eu falar para você. A gente está querendo um certificado de que esse digrafo é um DAG, certo? Que ele é acíclico. Tá bom. Então aqui a gente viu um exemplo de um DAG e esse aqui não é DAG porque tem um ciclo aqui. Beleza. Ordenação topológica. O que é uma ordenação topológica? Tá? Bom, antes de falar de ordenação, a gente vai falar de permutação. Tá? Então, uma permutação dos vértices de um digrafo é uma sequência em que cada vértice aparece uma e só uma vez. Tá? Então eu vou listar lá todos os vértices do digrafo em alguma ordem. Todos eles vão ter que aparecer pelo menos uma vez e no máximo uma vez. Né? Eles vão aparecer exatamente uma vez nessa lista que eu vou fazer, né? Nessa permutação, tá? Então, e aí o que vai ser então uma ordenação topológica? Uma ordenação topológica do inglês aqui é topological sorting. Então, uma ordenação topológica de um digrafo é uma permutação TS. O TS0 significa quem que está na posição 0 aqui da permutação, né? O TS1 é quem que está na posição... aqui era a posição 1. Eu falei posição 0, tá? Então, quem está na posição 1 e assim por diante, tá? Então, essa é a notação que a gente vai usar para a permutação aqui, que é a ordenação topológica. Tá? Então a ordenação topológica de um digrafo é uma permutação desse jeito aqui dos seus vértices, tal que todo arco tem a seguinte forma aqui, ó. O arco que está o vértice que está na posição I e o vértice que está na posição J, para existir esse arco, o I tem que ser menor do que o J. Tá? É pena que não tem um desenho aqui, né? Pena que isso era um bom momento para ter a lousa, tá? Imagina, agora eu vou brincar com a imaginação de vocês aí, ó. Imagina que você colocou os vértices todos alinhados numa linha, uma linha reta, assim, ó. Então desenha uma linha reta, desenha um vetor se você quiser, ó. Bota um vetor, vai. E aí você coloca os vértices aí em alguma ordem qualquer nesse vetor, tá bom? Aí o que ele está falando aqui, ó? Que na ordenação topológica, os arcos, eles sempre têm que estar na mesma direção aqui, ó, eles têm que estar sempre para frente. Então, a ponta inicial do arco, ela sempre vai ter ela vem antes da ponta final, né, olhando para o índice do vértice dentro desse vetor, tá bom? Então, vê se você consegue visualizar isso. Tá? Então, quando você fala o grafo, ele tem uma ordenação, o digrafo, né, ele tem uma ordenação topológica. Então eu consigo colocar os vértices numa linha reta e aí todos os arcos do digrafo, eles vão estar todos na mesma direção, eles vão estar indo, digamos, da esquerda para a direita, tá bom? Se tiver arco voltando, né, arco da direita para a esquerda, então isso não está numa ordem topológica. Tá bom? Aí isso não significa que o digrafo não tem a ordenação topológica, tá? Então se você colocou alinhou lá os vértices e aí tem algum arco voltando, né, da direita para a esquerda, então isso significa que não está numa ordem topológica. Não significa que não tem a ordem topológica, tá bom? Mas se tem a ordem topológica, alguma permutação vai valer isso aqui, ó. Tá? Os arcos vão ficar todos da direita para a esquerda, tudo apontando para a direita, né? Aí, disso aqui, duas coisas que a gente pode concluir,
tá bom? Isso são observações aqui, ó, né? Duas observações. Bom, o primeiro elemento da permutação, ele tem que ser uma fonte, tá? A fonte aqui que a gente fala é no sentido de que não tem nenhum arco entrando nesse vértice, tá bom? Por quê? Porque se ele está na posição zero, se tivesse algum arco entrando nele, esse arco estaria vindo de algum vértice que está à direita dele. Então, se ele está vindo da direita para a esquerda, ele está no sentido proibido, né? Dentro da ordenação topológica. Tá? Então, se eu tenho essa ordenação topológica, eu só vou conseguir isso. O T0 não pode ter ninguém entrando nele. Tá bom? E aí a mesma coisa, agora falando o mesmo argumento, só que de forma simétrica, né? Olhando para o último vértice da permutação. Ele vai ser um sorvedouro, né? É onde só vai ter vértice entrando, só vai ter aresta, desculpa, só vai ter arco entrando nele. Não vai ter nenhum arco saindo dele. Por quê? Ah, mesma coisa, se eu tivesse um arco saindo daqui, qual ia ser a outra ponta dele? Ia estar para cá, para a esquerda. Então seria um arco que está no sentido proibido, tá bom? Então também não pode, tá? Então se você fez aí, se você encontrou uma ordenação topológica dos vértices do digrafo, então eu já tenho certeza que o T0 é um vértice que não tem nenhum arco entrando nele, e eu sei que o TSV-1 é um vértice que não tem nenhum arco saindo dele, tá bom? O T0 é fonte, o TV-1 é sorvedouro. Beleza? Essa observação é importante, tá, pessoal? Porque a gente vai fazer um algoritmo olhando para essa propriedade aqui. Exemplo. Então, qual é a ordenação topológica aí, ó? Quem é o primeiro elemento da ordenação topológica? O 0. Depois o próximo, o 3. Depois o próximo, o 2. Depois o próximo, o 4. Depois o 5, depois o 1. Tá? Então, aqui não tem nenhum arco saindo de um vértice daqui da direita para a esquerda. Aqui. Então não vai ter do 5 para nenhum. Ó, do 1 não pode ter nenhum arco saindo. Né? Então, ó, do 1 não tem nenhum arco saindo. Né? Do 5, se tiver arco saindo, só pode sair para o 1, para ninguém mais. Ó. E é o que acontece aqui, ó, só tem para o 1 nenhum mais. Do 4, só pode ter para o 5 e para o 1. Então vamos ver, ó, do 4, e ainda tá justamente isso, né? Do 5 e para o 1. O 2 só pode ter para o 4, para o 5 e para o 1. Então o 2 ele tem para o 4 e para o 1, não tem para o 5, mas tudo bem, ele poderia ter para o 5. Ele só não poderia ter para o 3 e para o 0. Né? E aí o 3 só pode ter arco, ele pode ter arco saindo para todo mundo, só não pode ter arco saindo para o 0. Então o 3 não tem arco saindo para o 0, beleza. E o 0 pode ter arco saindo para todo mundo, só não pode ter arco entrando nele, né? E é o que acontece aqui. Ah, então essa aqui é uma ordenação topológica desse digrafo, tá bom? Agora, se eu permutasse o 3 com o 0, eu já não teria mais uma ordenação topológica. Porque aí o 0 teria o 3, né? Ele teria o 0 entrando nele, e aí ele, portanto, ele não poderia estar na posição 0 aqui da ordenação topológica, tá bom? Então, assim, o digrafo, ele sempre vai ter uma ordenação topológica, mas nem toda permutação vai ser uma ordenação topológica do digrafo, tá bom? Do digrafo não, desculpa, do DAG, né? O DAG que é o digrafo acíclico, né? Então, todo DAG ele tem uma ordenação topológica, mas nem toda permutação, ou nem toda permutação do DAG vai ser uma ordenação topológica. Tá, então é evidente que digrafos com ciclos não admitem ordenação topológica. Por quê? Porque se você tem um ciclo, como é que você vai... né, você fala, esse ciclo, a hora que você colocar ele na reta, os arcos dele vão estar indo numa direção, mas vai chegar uma hora que vai ter que voltar, né? Então não tem como você alinhar isso aí e não ter esse arco voltando aqui, tá bom? Então isso é meio evidente, né? Agora, é menos evidente que todo DAC admite uma ordenação topológica,
né? Então eu falei para vocês aqui, mas eu não demonstrei, né? Eu falei que ó, todo DAG tem uma ordenação topológica, tá bom, mas vamos ver aqui, né, se isso é verdade, né? A gente vai fazer o algoritmo aqui para fazer essa ordenação topológica, para encontrar, né, essa ordenação topológica. Bom, e como que a gente prova isso? Bom, a gente vai fazer um algoritmo aqui que ele, digamos que ele mata a cobra e mostra o pau, né? Porque ou ele vai encontrar um ciclo, ou então ele vai vai encontrar uma ordenação topológica do digrafo, tá bom? Então esse algoritmo ele vai falar para você, ó, se você tem um ciclo, aí já fica evidente que não é DAG, mas se você não tem o ciclo, eu te dou uma ordenação topológica. Então, se esse algoritmo sempre vai me dar, né, se o digrafo não tem um ciclo, e ele vai me dar a ordenação topológica, então eu já consigo dizer então que, pô, se era DAG, tem ordenação topológica, tá bom? Então, a demonstração ela vai vir desse algoritmo. Então, vamos ver os algoritmos aí para encontrar ordenação topológica. Bom, a primeira ideia, né? A primeira ideia, ela vai ser assim. Eu vou mostrar a ideia primeiro, depois eu volto, tá? A primeira ideia vai ser assim, ó. O primeiro vértice que vai entrar na ordenação topológica, pelo que a gente já observou lá, ele tem que ser um vértice que tem grau de entrada zero, né? Então não pode ser o 2, não pode ser o 4, não pode ser o 3, não pode ser o 5 e não pode ser o 1. Nesse caso aqui tem que ser o zero, tá bom? Agora, se eu tiver mais vértices que o grau de entrada é zero, eu posso escolher qualquer um, porque imagina que assim, ó, imagina que eu fiz uma ordenação topológica qualquer aqui, tá bom? Aí imagina que os dois primeiros vértices aqui, eles têm grau de entrada zero. Aí se eu permutar esses dois, não vai afetar, vai continuar sendo uma ordenação topológica. Porque, tipo, se eu permutar esses dois, você vai falar, uma vez que você permutou, você pode ter feito um arco que estava numa direção correta, agora ele ir para a direção proibida. Mas isso só ia acontecer, eu permutando esses dois, né? Isso só ia acontecer se existisse um arco do 0 para o 1. Tá? Mas se existisse o arco do 0 para o 1 não teria grau de entrada a zero. Tá bom? Então, se você colocar aqui no começo da ordenação topológica todos os arcos, ou todos os vértices de grau zero, você pode fazer qualquer permutação desses vértices aqui dentro que não vai afetar em nada, tá bom? Então esse algoritmo, a primeira coisa que ele faz é isso, ele pega pega todos os vértices lá de grau de entrada zero e ele fala, ó, vocês estão aí candidatos já para entrar aqui na permutação. Eu posso colocar você aqui primeiro, ou você outro primeiro, tanto faz. Mas vocês que estão com grau de entrada zero, digamos que vocês já podem entrar aqui na permutação, tá bom? Então ele vai fazer isso, né? Só que aí, quando ele coloca o vértice na permutação, ele escolheu algum vértice lá de grau zero para colocar na permutação, aí o que ele vai fazer? Ele vai olhar assim, bom, aí ele vai olhar para os vizinhos desse vértice, né? E aí ele vai falar assim, agora o grau de entrada do 2 eu vou considerar que é zero, tá? Por quê? Porque agora o 2 já está liberado, tá bom? Porque eu já coloquei o zero antes do 2. Então agora eu posso pôr o 2 se eu quiser, tá? Se eu quiser eu posso pôr o 2. Então o 2 está liberado já, tá bom? Aí o 3 também está liberado, ó. O 3 também, agora o grau de entrada dele vai ficar zero. O 4 ainda não está liberado. O 4 antes ele tinha grau de entrada 3, mas agora eu vou olhar para ele como se ele tivesse grau de entrada 2. Porque, tipo, antes de eu colocar o 4, eu ainda tenho que colocar o 2 e o 3, tá bom? Aliás, pessoal, desculpa aqui que eu até acabei nem falando assim do que a gente sempre costuma falar, que é assim, uma aplicação básica, né, de ordenação topológica é quando você tem dependência entre tarefas. Então, por exemplo, imagina que cada vértice é uma tarefa. Então, por exemplo, uma tarefa pode ser colocar o tênis. Outra tarefa pode ser colocar a meia, tá? Aí outra tarefa, colocar a cueca. Outra tarefa, colocar a calça, colocar a camiseta, colocar o casaco, tá? E passar o batom, tá?
Putz, eu falei colocar a cueca e passar o batom. Mas enfim, quem quiser, né? Hoje em dia já tá todo mundo passando batom. É, Aí, então assim, quando você tem uma tarefa que ela tem que ser executada antes da outra, você vai colocar o arco indicando isso. Então você vai falar assim: bom, colocar o sapato eu só posso fazer depois que eu colocar a meia. Então eu tenho um arco da meia para o sapato, tá? Esse arco então ele indica que assim, é a precedência, né? Eu falo assim, pô, para eu colocar o sapato, primeiro eu tenho que colocar a meia, tá bom? Então, primeiro aí você vai colocar o arco da meia para o sapato, tá bom? Então você pode pôr a meia se você não tiver nenhuma tarefa que tinha que vir antes da meia e que você não executou ainda, vamos dizer assim, né? Tá bom? É, então é isso. Isso você pode pensar também agora num exemplo mais profissional aí, né? Você tem uma linha de produção numa fábrica e aí você tem as etapas lá do processo. Você fala, eu vou construir computadores, né? Ah, então eu tenho que pegar a placa-mãe, aí eu tenho que soldar não sei o quê, aí depois eu tenho que a embalar, depois eu tenho que não sei o quê. Tem uma série de tarefas que você quer fazer. E obviamente que você quer fazer isso logo. Então, se você pudesse, você faria tudo em paralelo. Né? Enquanto um cara está soldando aqui, o outro está fazendo outra coisa a colar e assim vai. Só que existe uma dependência entre as tarefas. Então tem tarefa que depende uma da outra, tá bom? E aí, obviamente, que isso não vai poder ter ciclo, né? Se você falar, eu tenho que, é, sei lá, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Você fala, para botar um ovo, primeiro eu preciso de uma galinha. Ah, mas aí, para a galinha nascer, primeiro eu preciso de um ovo. Aí você ciclou, né? Então você não pode ter ciclo, né? Obviamente, quando você tem essas dependências entre as tarefas, tá bom? Beleza, então vamos voltar aqui para o algoritmo, né? Então esse algoritmo ele descobriu aqui, ó, de todas as tarefas, ele descobriu que eu posso colocar a meia, vai? Coloquei a meia. Aí quando eu coloquei a meia, eu tô liberado para colocar o tênis, eu tô liberado para colocar, ixi, agora duas tarefas que dependem da meia. Aí você me pegou, hein? Duas tarefas que dependem da meia. O meu exemplo não vai ficar com meia, não, nem com cueca. Deixa quieto. Eu fiz essa tarefa, aí eu liberei essas duas, ó. Essas duas estavam esperando a tarefa zero, né? Agora eu posso pegar qualquer uma das duas, né? Peguei o 3. Aí, ó, depois que eu peguei o 3, deixa eu ver se eu liberei mais alguém. O 5 ainda não está liberado. O 4 ainda não está liberado. Então agora é só o 2 que está liberado. Peguei o 2. Aí o 2, agora o 4 está liberado, né? O um ainda não está. O um depende do 4 e do 5. E o 5 depende do 4. Então é só o 4 que está liberado. Agora que eu peguei o 4, eu posso pegar o 5, né? Porque o um depende do 5. Então só me resta pegar o 5 aqui. E aí agora sim eu pego o 1. Tá bom? Então essa é a ideia do algoritmo, tá? Ele vai pegando quem está liberado, que está com grau de entrada zero, e vai pondo. E aí quando ele coloca, ele olha os vizinhos e vai decrementando o grau de entrada dos vizinhos. E aí ele sempre vai procurando mais alguém. Aí quando ele faz o decremento, né, do grau de entrada do vizinho, aí ele já olha se zerou. Se zerou, ele fala, esse cara agora já está liberado. Aí ele entra lá para a lista dos liberados. Beleza? Então é assim que o algoritmo vai funcionar, tá? Então, agora deixa eu ler aqui, ó. Algoritmo de eliminação de fontes. Armazena em TS de 0 até i-1 uma permutação de um subconjunto do conjunto de vértices de G e devolve o valor i, tá bom? Então ele vai construindo a ordenação topológica nesse vetor TS. E aí ele vai devolver para você até onde ele conseguiu construir, tá bom? Porque ele não sabe, né, se o gráfico que você deu para ele é de fato um DAG, né? Então, se não for um DAG, o algoritmo não vai dar certo, tá bom? Então ele vai parar até um certo ponto. Aí quando parar, ele vai devolver para você aqui o i aonde ele parou, tá bom? Aí, se o i for igual a v, então significa que ele foi até o final.
né? E aí, então, isso aí é uma ordenação topológica, tá bom? Caso contrário, aí o algoritmo vai falar para você que o G não é um DAG, tá bom? Então esse algoritmo ele vai responder para você que isso não é um DAG, ou seja, isso tem um ciclo, tá bom? Agora vamos ver como que ele faz isso, tá bom? Então ele recebe o de grafo e o vetor aqui TS, onde ele vai guardar a ordenação topológica. Ele não vai criar o vetor aqui dentro do algoritmo, porque a gente quer olhar isso aqui depois, né? Depois que executar o algoritmo, a gente vai querer olhar esse vetor, tá bom? Então ele recebe o vetor como parâmetro. Tá, então vamos ver aqui, ó. Primeiro, o que ele vai fazer? Ele vai calcular qual que é o grau de entrada de cada vértice. Então ele vai lá, cria esse vetor aqui in, né? E aí ele zera para todo mundo, né? E aí depois ele vai para todo vértice, anda lá na lista de adjacência daquele vértice, e aí ele soma o grau de entrada no arco que está na ponta, na outra ponta, né? Que assim, a lista que está pendurada, digamos, no V, são arcos que saem do V, né? Então eu não vou computar isso aqui no grau de entrada do V, né? Então eu tenho que olhar todos os Ws que estão na lista do V, e aí para cada W que está na lista do V, aí eu vou lá e incremento o grau de entrada dele, tá bom? Então aqui, saindo aqui da linha 6, eu consegui calcular o grau de entrada de todos os vértices, tá bom? Aí agora a gente vai usar uma fila, tá? Bom, a gente sabe fazer fila, vocês, ó, tem o código aqui no slide, eu não vou nem explicar aqui o código da fila, tá bom? Eu tô assumindo que vocês sabem implementar fila, tá? Então primeiro ele inicializa aqui a fila, né? Então a fila tá vazia aqui no começo, né? Aí ele vai lá e verifica se tem algum vértice com grau de entrada zero. Tem uma cantoria aqui, eu não sei se está dando para vocês ouvirem aqui. O aniversário aqui no andar. E aí ele coloca na fila os vértices de grau zero, tá bom? Grau de entrada zero, que são aqueles vértices que já estão liberados para entrar, né? Aí ele fala aqui, ó. Aí então até agora o i lá tá, vou zerar o i aqui agora, né? Então comecei o i aqui no zero. Aí ele fala enquanto a fila for diferente de vazio i mais mais, tá? Então esse i aqui é só para contar o índice aqui de onde está o próximo elemento aqui na ordenação topológica. Aí ele vai e tira um cara da fila. Então essa é a fila dos caras que estão liberados já, né? Então todo mundo que está aqui já está liberado. São tarefas que, sabe, as dependências que elas tinham já foram executadas, tá bom? Então no começo, só quem vai estar nessa fila é quem tem grau de entrada zero mesmo, lá no digrafo, né? Aí depois, com o passar do tempo, que a gente vai colocando outros vértices. À medida em que a gente vai executando essas tarefas, né? Então eu tirei uma tarefa que estava liberada já, coloquei ela na posição I lá da ordenação topológica. Aí eu vou fazer o quê? E aí aqui é uma atribuição em cadeia, né? Ele tirou, guardou no V e do V ele guardou no TSI, tá bom? Isso aqui é meio feio, tá, pessoal? Não façam isso no código de vocês, não. Tá? Isso aqui é no slide, a gente acaba. Eu tô falando a gente assim, vocês sabem que esse slide não foi eu que fiz, né? Esse slide foi feito pelo professor Coelho lá do IME, junto com ele e o Paulo Feofiloff lá, eles um faz um pedaço, os dois usa o material do outro para fazer o seu material, tá bom? Então eu diria que é crédito aí do Paulo Feofiloff e do professor Coelho. Tá bom? Então assim, então eles fazem isso aqui no slide porque é para caber na tela, tá bom? Mas não, se você for implementar lá, tal, não faça isso, tá? Que isso aqui é feio de fazer no código, tá bom? Então tá bom. Ele tirou o elemento da fila, o próximo vértice que estava liberado, aí ele guardou esse vértice lá na ordenação topológica, na posição I, né? No vetor, né? Que guarda a permutação da ordenação topológica, e aí agora ele vai ver os arcos que saem desse vértice, tá? Para que ele vai fazer isso? Para decrementar lá o grau de entrada do W, né? Tá bom? Então ele vai olhar aqui, ó, é o momento em que ele está fazendo isso aqui, ó, ele está olhando
para o grau de entrada do 1 e olhando para o grau de entrada do 5 e fazendo menos menos, tá bom? Então ele está diminuindo o grau de entrada aqui, ou desculpa, aqui, né? Diminuindo o grau de entrada aqui do W. Aí, de novo, tá, pessoal? Aqui também, assim, é o espaço, tá? Porque eu também acho que isso aqui não é legal de fazer no programa lá. Que é assim, você dá o menos menos e já compara na mesma linha. É muita coisa numa linha só, né? Então ele já tá dando. Aí aqui vocês têm que lembrar que menos menos do lado esquerdo, ele primeiro decrementa para depois ele avaliar a expressão. Se fosse menos menos do lado direito, aí primeiro ele ia avaliar a expressão para depois ele decrementar, tá bom? Então aqui também eu faria o menos menos fora do if, e aí depois sim, dentro do if o grau de entrada ficou zero, tá bom? Mas aqui para ocupar menos espaço tá tudo dentro do if aqui, ó. Então ele fez o menos menos no grau de entrada aqui do W, e aí ele pergunta, e aí zerou o grau de entrada? Ou seja, todas as dependências que eu tinha, né, as tarefas que eu precisava esperar terminarem para eu poder ser executado, elas já terminaram? Já. Então agora me coloca na fila das tarefas que estão liberadas, tá bom? E aí, beleza. Aí eu vou fazendo isso. Então, sempre que aqui, ó, dá para ver claramente, né, que o invariante aqui desse algoritmo é que o que tem aqui no vetor é uma ordenação topológica, tá bom? Porque eu sempre que eu colocar alguém aqui, eu tô colocando porque eu já, ou porque ele já tinha grau de entrada zero originalmente, ou então porque eu já coloquei nele todos os as tarefas das quais eu dependo, tá bom? Então todos, quando eu entrar nesse vetor, todos os arcos que entram em mim, eles já estão no vetor. Então eles vão estar da esquerda para a direita, que era o que a gente queria, tá bom? Então claramente, pessoal, se, né, assim, o algoritmo, talvez eu não sei se eu tô sendo tão formal aqui nos argumentos que eu tô dando, mas eu acredito que assim a gente consegue enxergar aí que o algoritmo está correto, né? Que assim, isso aqui é uma ordenação topológica. Se o algoritmo terminar, né, com o i aqui indo até o final do vetor, isso aqui vai ser uma ordenação topológica. Eu acho que isso tá meio, né, acho que dá para dizer que tá aprovado, vai. Acho que tá aprovado, vai. Dá para dizer isso, sim. Então assim, se o algoritmo terminar e o i for igual a V, né, ele foi até o final, né, então o que está aqui no TS é uma ordenação topológica, tá bom? Agora, o que falta a gente enxergar aqui nesse algoritmo é, se não der certo, né, aí, putz, é que tem um ciclo lá no digrafo? É isso que falta a gente enxergar, né? Tá bom? Aí aqui, ó, tem um código da fila que eu falei para vocês que eu não vou mostrar, né? Aí você pode me perguntar, mas tinha que ser uma fila? Não podia ser outra lista? Podia ser outra lista. Por quê? Quando eu coloco um vértice, ele já está liberado. Não, calma aí, desculpa. Espera aí. Não, eu falei bobagem, né? Eu falei bobagem. Não, não falei não. Não falei não, calma aí. Me dá um minuto aqui para eu pensar rapidinho. Não, não precisa ser fila, não, tá? Poderia ser qualquer lista, tá? Por quê? Porque quem tá na lista tá liberado para entrar, né? Então, quando eu coloco um cara na lista, é porque eu já coloquei no vetor da permutação aqui todas as minhas dependências. Então, tanto faz quem eu vou pegar dessa lista. Não precisa ser o primeiro, o último, ou sortear alguém, pode ser qualquer lista, entendeu? Aqui tem uma fila, mas poderia ser qualquer lista, tá bom? O cara só entra nessa lista quando ele está liberado já para entrar, tá? E aí eu trocar a ordem dos que estão aqui na lista não tem arco entre eles, né? Então, como não existe arco entre os vértices que estão nessa lista, eu não tenho problema em trocar a ordem entre eles, tá bom? Consumo de tempo dessa função.
V mais A, então linear no conjunto de arestas, né, mais o conjunto de vértices. Fácil ver isso aqui? Fácil, né? Fácil ver, né? Eu coloco um vértice no máximo uma vez na fila, né? Ele nunca vai, uma vez que ele entrou na fila, não volta de novo, tá? E aí eu tiro também ele no máximo uma vez da fila, né? E aí, uma vez que eu tirei ele da fila, eu vou olhar para todos os vizinhos dele, tá bom? Então eu vou olhar no máximo uma vez cada arco do digrafo, tá bom? Então vai ficar V mais A. Então acho que é tranquilo de analisar o tempo, né? Agora, deixa eu ver um negócio aqui. Vai vir um outro algoritmo. Agora ele não. Acho que acabou passando batido o negócio do ciclo, né? Ficou faltando aqui argumentar, né? Que quando isso aqui não dá certo, né? Então, quando que isso aqui não dá certo? Deixa eu pegar uma folha aqui, peraí. Pegar uma folha aqui para eu rabiscar, né? Então assim, ó, eu fui colocando lá tal na ordenação topológica e aí, de repente, para isso aqui não dar certo é porque a fila esvaziou antes de eu conseguir colocar todo mundo na permutação, né? Então tem um vértice aqui, os vértices que eu não coloquei na permutação, eles não estão com grau de entrada zero, né? Então eles têm, deixa eu ver aqui. Eles não têm grau de entrada. Não vai ser tão fácil de eu argumentar aqui, né? Porque. Eu realmente agora eu vou passar a bola aqui, porque eu achei que estava aqui no slide e eu acabei não me atentando para o fato de que ficou faltando dar esse argumento aí no algoritmo, tá bom? Então vamos acreditar que o algoritmo funciona, tá? Depois a gente vai pensar um pouco nisso aqui que eu tô falando, tá bom? Então eu acho que o que a gente consegue ver aqui facilmente no algoritmo é que se ele terminar e o I foi até o V, eu tenho de fato a ordenação topológica. O que não está muito óbvio aqui de enxergar no algoritmo? É que se o algoritmo terminou com essa fila, com gente lá na fila, ou então gente que nem foi para a fila, quer dizer, não, a fila, desculpa, né? A fila sempre vai terminar vazia, né? A condição de parada do laço é justamente esvaziar a fila. Então, assim, se eu esvaziei a fila, só que eu não consegui jogar todo mundo lá para a fila, é porque não tem ninguém com grau de entrada zero lá no que sobrou, né? Então, mas só que aí eu tenho que dar algum argumento aqui que isso indica que tem um ciclo lá, né? E eu não estou conseguindo ver isso aqui agora, tá bom? Então eu vou pedir para vocês pensarem nisso aí, tá bom? Quando o algoritmo não encontra ordenação topológica, como é que eu faço aí para saber que de fato tem esse ciclo, tá bom? Vamos lá. Eu tô tentando, eu fico falando, eu falo para vocês, vamos lá, mas na minha cabeça eu fico aqui, calma aí que eu vou encontrar o argumento. Tem que ter alguma coisa aqui de arco de retorno, né? Tem que ter algum arco de retorno para algum lugar aqui. Paciência, vai. Tá bom, depois eu penso. Tá bom, outro algoritmo aqui, ó. O algoritmo 2 aqui, ó. Recebe um DAG G e armazena na ordenação topológica, tá. Esse algoritmo 2 aqui, ó, ele vai usar o mesmo raciocínio do anterior, só que ele é simétrico, vamos dizer assim, tá bom? Então, em vez dele olhar o cara, cadê? Tá, desculpa. Ele é um algoritmo simétrico no sentido de que antes a gente olhava o grau de entrada, agora a gente vai olhar o grau de saída, tá? E aí, tipo, antes, quando a gente falava de grau de entrada, então quando o cara tá liberado, é quando o grau de entrada dele é zero. E aí ele tá liberado para ir pro começo aqui. Agora aqui no final, a gente vai fazer o contrário, a gente vai olhar para o grau de saída. Então assim, pô, se eu for deixar você por último,
né? Qual é a condição que você tem que satisfazer para você ser o último? Você não pode ter ninguém que depende de você. Se você não tem ninguém que depende de você, você pode ser o último, tá bom? Então ele vai construir ordenação de trás para frente, tá? E como que ele vai fazer isso? Usando busca em profundidade, tá bom? Por que que ele vai usar a busca em profundidade? Vamos entender isso agora. Então comecei aqui minha busca em profundidade. Então, desci lá tô construindo aquela arborescência, né? Aí eu cheguei aqui, ó, digamos, numa folha da arborescência, né? Eu cheguei num vértice que não tem ninguém saindo dele, né? Então não tem ninguém saindo dele. Beleza, então o grau de saída dele é zero, né? Então ele pode ir para o final, tá bom? Foi para o final. É porque, tá bom, tá, acho que agora caiu a ficha aqui, pessoal. Caiu a ficha. É que assim, ó, desculpa só eu ter me enrolado aqui, mas agora vocês vão entender o porquê disso tudo. É que assim, esse primeiro algoritmo, ele usa essa ideia de colocar da esquerda para a direita, né? Só que aí você viu que a gente ficou meio paralisado aqui no, mas e aí? Quando não dá certo? Quando que tem o ciclo? Quando não tem? Né? Agora, esse algoritmo aqui, a gente vai fazer ao contrário, dá a impressão que dá na mesma, né? Você vai falar, mas eu vou fazer o contrário, dá na mesma. Né? É o mesmo algoritmo, só que simétrico. Só que a vantagem desse fazer ao contrário é que a gente não vai fazer ao contrário, tipo naquele esquema de pôr na fila, igual a gente fez aqui no primeiro. A gente vai fazer ao contrário, só que fazendo a busca em profundidade. Porque a busca em profundidade vai ajudar a gente a encontrar esse vértice de grau zero aí de saída, mas ele também, no caso em que o grafo não é um DAG, na busca em profundidade a gente vai encontrar o arco de retorno. E aí a gente consegue falar, ó, tá, eu não tô te dando a ordenação topológica, mas tô aqui, ó, o ciclo. Entendeu? Que era o que a gente queria, né? A gente quer um algoritmo que entregue uma das duas coisas. Ou ele entrega a ordenação topológica, ou ele entrega o ciclo, tá bom? Então, usando essa outra abordagem que a gente vai ver agora, vai ficar mais fácil da gente entregar o ciclo para o cara quando o de grafo de entrada não é um DAG, tá bom? Então vamos ver isso aqui. Se você está boiando aí, não tem problema, tá? Que eu acho que eu falei umas coisas aqui meio complicadas e se você ficou boiando, relaxa. Boiar é relaxar, né? Então relaxa. Para boiar bem, você tem que relaxar. Então relaxa. Você vai entender daqui a pouco. Então vamos simular o algoritmo e aí a gente vai entender melhor o que eu falei. Que às vezes a gente dá parece uma paulada, né? Você dá uns argumentos que você fala, meu, calma lá, não é tão fácil de entender isso aqui. Então vamos lá, comecei a minha busca em profundidade, ó. Aí eu cheguei aqui nesse vértice, ele não tem nenhum arco saindo dele. Então, ou seja, ele está com um grau de saída zero, né? Então ele pode ser o último. Então eu vou colocar ele lá como último. Beleza. Voltei aqui, ó, voltei na recursão, fui para o próximo vizinho. Aí o vizinho, ele tem aqui vai olhar aqui o 1, né? Já foi visitado, beleza. Vai olhar o 5, já foi visitado. Aí ele vai olhar o outro cara. Já foi visitado. Beleza. Agora o 5 não tem mais ninguém, ó. O 5, todo mundo os arcos que saem do 5, que é só esse aqui, ele tá indo para alguém que já foi visitado, né? E aí ele vai falar assim, tá, e é um arco azul, né? Esse arco aqui é o que a gente classifica lá como arco cruzado, né? Então esse arco aqui é cruzado, tá? Só para não confundir, pessoal, porque assim, aqui no algoritmo a gente pinta tudo de azul, tudo que não é vermelho a gente pinta de azul. Quando a gente vai classificar os arcos, algum desses arcos que no algoritmo a gente pinta de azul, lá a gente pinta de outra cor, né? Então só vamos tomar esse cuidado, porque aqui, de fato, esse arco ele é arco cruzado mesmo, tá? Lembra que o arco cruzado, ele é de uma relação aqui que não é nem ancestral nem descendente, né? Que é o arco lilás, ele é um arco descendente, só que não é descendente direto, né? O arco descendente direto é esse vermelho. Então o vermelho é o arco descendente.
O arco lilás seria, por exemplo, do 0 para o 5, que ele é descendente na arborescência, né? Aí o arco cruzado, ele é desculpa, o arco de retorno é quando ele volta, ele fala, eu tô adjacente a um cara que é meu ancestral, né? Agora o arco cruzado, ele não tem relação de ancestralidade, né? Então do 5 para o 1 não existe relação de ancestralidade, né? Nem do 4 para o 1, tá? Então o 4 é irmão do 1 e o 5 é, sei lá, sobrinho do 1. Tá bom? Então é arco cruzado, tá? Então arco cruzado não caracteriza ciclo, tá? Então eu cheguei num vértice aqui que eu falei assim, ó, os arcos que estão saindo dele, o único, vai, que está saindo dele, eu já coloquei lá na frente. Então agora eu posso colocar esse cara atrás, porque assim agora eu posso ser o último cara, né, do que sobrou, porque tipo não tem ninguém que depende de mim, dos que sobraram, né? Então eu posso entrar aqui, tá? Aí eu volto na recursão, ó. Aí eu voltei para o 4 agora na recursão, né? Aí o 4 vai ficar a mesma coisa, ó. Os arcos que saem do 4, né? Quem que é? É o 1 que já está lá e o 5 que já está lá. Então eu posso ser o último dos que sobraram, porque não tem ninguém dos que sobraram aqui que depende de mim. Então eu posso colocar o 4. Aí voltei na recursão. Aí o 0 agora, né? Mesma coisa, ó, eu posso ser o último do que sobrou. Por quê? Porque não tem ninguém dos que sobraram que depende de mim. Eu não tenho nenhum arco indo para eles, né? Então pode ser eu, tá bom? Aí agora eu vou para continuar a busca em profundidade, né? Vou pro 2. Aí eu falo, começo a busca em profundidade. Aí vi lá, o 0 já está visitado, o 3 ainda não está visitado. Aí no momento. Então, uma coisa que eu acabei não falando é que é assim, né? Qual é o momento que eu coloco o cara lá, né? Então deixa eu voltar ao algoritmo. Vocês lembram que no algoritmo de busca em profundidade tem um momento em que a gente descobre um vértice e tem um momento que a gente finaliza o vértice, tá? Então o momento que a gente vai colocar o vértice lá é o momento de finalizar, tá? Então eu descobri o 1, eu ainda não coloquei ele. Agora eu finalizei o 1. Aí eu coloquei ele. Aí eu voltei para o 0. Aí do 0 eu voltei para o 4. Descobri o 4, ainda não coloco ele lá. Descobri o 5, ainda não coloquei ele lá. Agora eu vou finalizar o 5, né? Finalizei o 5, agora eu coloquei ele lá. Aí voltei a recursão, finalizei o 4, agora eu coloquei ele lá. Voltei a recursão, finalizei o 0, agora eu coloquei ele lá. Tá bom? Aí agora eu descobri o 2. Aí do 2 eu fui olhando os vizinhos, ó, já está visitado. Olhei outro vizinho, descobri o 3. Aí olhei os vizinhos do 3, já está visitado. Já está visitado. Agora eu finalizo o 3, aí eu vou colocar ele lá. Cadê? Tá, vou finalizar o 3, ó, coloquei ele lá, tá bom? Ou seja, ele pode ser o último dos que sobraram. Por quê? Porque nenhum dos que sobraram depende dele. Os que dependiam dele já estão lá para frente, tá? Então esses arcos vão ficar da esquerda para a direita. Então finalizei o 3. Aí voltei para o 2, finalizei o 2. Coloco ele lá na lista, tá bom? Então, na ordenação topológica, o que vai acontecer vai ser isso. Eu vou chegar, fazendo essa busca, eu vou chegar nesse cara que tem grau 0, coloco ele por último. Aí eu vou voltando, eu sempre vou olhando para as folhas da arborescência, né, primeiro. Aí depois eu vou voltando na recursão e vou finalizando os caras que, tipo, sabe, que eu já coloquei todo mundo que dependia deles. Eu já coloquei. Aí eu vou finalizar o cara. Eu posso colocar ele na ordenação topológica aqui. Tá bom? É, aí, obviamente que é assim, né? Não tá aqui na simulação. Eu achei que tava aqui. Uai, que coisa, né? Eu achei que estava na simulação. Bom, o que eu estava esperando encontrar aqui na simulação? Um arco de retorno, né? Porque se tiver o arco de retorno, aí eu vou falar, não vai ter ordenação topológica, né? Então, ou seja, quando eu estou fazendo lá o algoritmo, né? Eu estou assumindo aqui que sempre que eu for finalizar um cara, né? Vocês lembram que assim, o que é finalizar um cara, né? É olhar, o que é finalizar o vértice?
é olhar para todos os arcos que saem dele. Então, quando eu olho para o arco que sai dele, eu consigo classificar esse arco, né? Então eu falo assim, ó, eu estou saindo de um arco, eu estou saindo de um vértice, indo para outro que eu já visitei. Ah, então se ele já está visitado, e aí ele é... Aí eu não lembro lá qual os instantes, né? Ele já foi finalizado, né? Ele já foi finalizado. E eu tô olhando para ele, ah, então isso é um arco cruzado. Né? Eu fui descoberto no instante em que esse cara já foi finalizado. Ah, então esse cara é um arco cruzado, beleza. Ah, eu fui descoberto, eu fui finalizado. Então, quando eu terminei de olhar todos os arcos desse cara, eu fui não é isso. Como é que é? Eu falei do arco cruzado, né? Se eu tivesse visitando um cara, né, que como é que é o negócio do arco? Ah, se eu tivesse visitando um cara que já foi visitado, que já foi finalizado. Ó, agora eu me travei aqui. Eu esqueci quais as caracterizações lá. Vocês lembram que assim, eu consigo olhar para o arco e saber se ele é cruzado, descendente ou de retorno, né? Então, aí eu vou, pô, se vocês estivessem lá na sala, vocês iam me ajudar a lembrar. Eu ia perguntar para vocês, eu ia falar, meu, me lembra aí, ó, como que eu caracterizo o arco, cada tipo de arco, né? Então, o arco de retorno, o que que caracteriza ele? Eu vou olhar assim, esse cara, ele não foi finalizado ainda, né? Então, se eu olhar um cara que já foi visitado, ele foi descoberto antes de mim, acho que era isso. Ele foi descoberto antes de mim, mas ele ainda não foi finalizado. Ah, então esse é um arco de retorno. Então, meu amigo, esse arco de retorno, blá blá, ordenação topológica, tá bom? Então essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Tá bom? Agora, se não é arco de retorno, aí só pode ser arco cruzado ou arco descendente, né? Ou arco da arborescência mesmo, né? Então, tipo, colocando esses arcos aí, eu vou, né? Eu vou colocando, à medida em que eu já coloquei aqui no final todas as minhas dependências, aí eu posso entrar aqui também, tá bom? Então, o argumento aí basicamente é esse, tá? De que nesse momento, qual é a diferença da gente fazer de trás para frente ou de frente para trás? Basicamente nenhuma. A única coisa, a única vantagem é que para a gente fazer de trás para frente, usando a busca em profundidade, a gente consegue identificar o arco de retorno quando ele existe. Né? E aí a gente para no meio, o algoritmo e fala, ó, não vai ter ordenação topológica porque tem o ciclo. Tá bom? Eu achei que ia aparecer na simulação aqui um com arco de retorno, né? Mas não tem. Então tá bom, vamos lá. Vamos ver agora o código, né? Então o código aqui, ó, DAG-ITS2. Então ele começa com esse contador agora no V-1, né? Que agora a gente vai começar do último para o primeiro. Então esse contador vai ser a posição lá, a próxima posição vaga, né? Aí eu zero lá eu digo lá que a ordenação topológica em todas as posições aqui eu começo com -1 e coloco o label também -1. Aí eu vou lá, né? Começo a minha busca em profundidade. Para quem não foi visitado ainda, aí eu faço a minha chamada recursiva adaptada aqui que eu vou mostrar agora. Aí, de novo, aquele velho algoritmo que está com a gente aí desde as primeiras aulas de grafos. Primeira coisa que eu faço, visito o vértice V. Então, eu guardo lá no label dele, 0. Aí depois, olho na lista de adjacência, vejo quem não foi visitado ainda. Quem não foi visitado ainda, eu faço a chamada recursiva. Né? E aí depois que eu finalizei o vértice, aí eu guardo ele na ordenação topológica. Tá bom? Agora que eu vi aqui, eu acho que eu tava dando spoiler aqui, né? Cadê? Eu tô dando spoiler aqui, ó, porque ele fez o algoritmo, ele não olhou o arco e não olhou o arco de retorno, né? Vocês estão vendo aqui que eu tô meio zonzo, né? Tô meio atrapalhado hoje. Mas acho que deu para entender, né? Por mais que o que eu falei não é o que está no slide, eu imagino aí que vocês devem estar conseguindo entender o que eu estou falando, tá? Vocês lembram lá que nesse momento aqui que eu consigo ver
é o arco de retorno, né? Quando eu vou finalizar, não é quando eu vou finalizar, quando eu vou olhar o vértice, quando eu vou olhar o vizinho aqui, né? Eu consigo classificar se o arco é ou não é de retorno, tá bom? Eu olho lá se o W ainda não foi finalizado, né? Ele foi descoberto antes de mim, mas não foi finalizado ainda, então é um arco de retorno. Então aí nesse caso, se eu quisesse falar, não, tem um ciclo, eu teria que fazer essa verificação aqui, tá bom? Bom, o consumo de tempo, então vai ficar o consumo de tempo lá da busca em profundidade, que é V mais A, tá bom? Certificado de inexistência. Trecho de código que verifica se um vetor TS armazena uma ordenação topológica dos vértices de um grafo G. Bom, isso aqui é fácil, né? Assim, eu te dou o vetor coordenação topológica e aí você vê se de fato isso é mesmo uma ordenação topológica, né? Então o que eu vou ter que fazer é simplesmente olhar se existe algum arco indo da direita para a esquerda. Se tiver um arco indo da direita para a esquerda, eu falo que deu erro, né? Então eu vou lá, eu pego o vetor que você me deu e aí eu falo lá, para cada vértice, né? Eu estou montando aqui, né? Tipo, você falou para mim, ó, o primeiro vértice da ordenação topológica é o 5, né? Então eu vou falar, o índice na posição 5 é... Como é que é? Nossa, agora eu fiquei até meio zonzo. Eu tô meio com sono, por isso que eu tô enrolado hoje. Dormi mal essa noite. É... Tá, quem é o zeroésimo é o quinto, aí tá na posição 5 é o zero, tá. Ah, então é o índice, esse EIDX é o índice do vértice na ordenação topológica. Então, por exemplo, se você tem um vértice 5 e você quer saber qual é o índice dele na ordenação topológica, você vai olhar na posição 5 desse vetor aqui, tá bom? O TS, ele já é o contrário, né? Ele fala, se você tem um vértice e você quer saber, não, se você tem um índice e você quer saber qual é o vértice que está naquele índice da ordenação topológica, aí você olha no TS, tá bom? O que confundiu aqui é o uso da letra V, né? Porque aqui quando você vai indexar o vetor TS, você vai pegar o índice do vértice para você saber qual é o vértice. Então quando eu passo zero aqui, eu estou falando qual é o vértice que está na posição zero da ordenação topológica, né? Agora nesse vetor não, esse vetor eu dou para ele um vértice e aí ele me dá a posição desse vértice na ordenação topológica, tá bom? Beleza. Aí então eu vou olhar lá para todo o arco do digrafo, né? Então eu olho assim, ó, para todo vértice, para todo arco que sai desse vértice, então o arco VW. Aí eu vejo se o índice do V está à direita. O arco é VW, né? Deixa eu desenhar aqui, ó, V para W. Então ele teria que, o índice do V teria que ser menor do que o índice do W, né? Aí então ele pergunta, bom, mas se o índice do V tiver maior do que o índice do W, então deu erro. Então esse arco ele está da direita para a esquerda. Então essa ordenação aqui não é uma ordenação topológica, essa permutação aqui, né, não é uma ordenação topológica, tá bom? Então esse certificado aqui, na verdade eu só estou verificando, né, dado o vetor da permutação que você construiu, eu só estou vendo se isso é de fato ou não é a ordenação topológica lá, né? Tá? Aí agora sim eu acho que eu vou fazer a verificação, né? Espero que uma hora eu tenho que chegar a isso aqui no slide. Eu acho que agora a hora é agora. Recebe, então agora o algoritmo final aí, né? Recebe um digrafo G e devolve 1 se existe um ciclo em G e devolve 0 caso contrário. Ademais, se a função devolve 0, então a função devolve no vetor T, então a função devolve no vetor TS contém o que a função devolve, né, no vetor TS contém uma ordenação topológica dos vértices de G. Supõe que o digrafo tem no máximo max V vértices. Beleza. Então vamos ver aqui, ó. Aqui era aquele algoritmo do ciclo antes. Lembra lá qual que era o algoritmo do ciclo? Que era o de encontrar o tal do
arco de retorno, né? Então é aquele mesmo algoritmo que faz a busca em profundidade, e aí se ele encontrar um arco de retorno no meio da busca em profundidade, ele fala para você, encontrei o ciclo, né? Esse mesmo algoritmo a gente vai adaptar algumas coisinhas aqui, ó. Então tá sublinhado aqui, ó. Então o código é o mesmo do cycle lá que a gente tinha feito, com essas coisinhas a mais. Então a primeira coisa é tipo inicializar o contador lá, né? Aí a gente faz aqueles vetores lá de instante que descobriu, instante que finalizou, o vetor dos pais lá, que é o que descreve a arborescência. Então ele inicializa tudo isso. Aí ele vai lá, para cada vértice que ainda não foi finalizado, eu sou pai de eu mesmo, então assim, eu sou a raiz dessa nova arborescência, né? O V é a raiz dessa nova arborescência. Aí ele faz a chamada recursiva. Só que agora ele fala, se você encontrou o ciclo nessa chamada recursiva, então não tem, né? Não tem ordenação topológica. Então eu devolvo um aqui, ó. Não tem ordenação topológica, né? Ou seja, tem o ciclo, né? Então esse algoritmo ele fala, tem o ciclo, ou então ele vai dar para você qual é a ordenação topológica, tá? Então até agora é o mesmo algoritmo lá que a gente tinha feito antes do tem o ciclo ou não tem o ciclo, tá? Então ele vai te dizer, oi, tem o ciclo, nesse caso. Ou então não tem o ciclo, se eu construir todas as arborescências, não encontrei nenhum ciclo, né? Então vamos ver a chamada recursiva. Então eu só adicionei aqui um parâmetro a mais, adicionei esse contador aqui e adicionei esse cara aqui a mais aqui na chamada recursiva. Aí, beleza, aqui é um instante que o cara foi descoberto, né? Aí eu vou olhar lá para todos os vizinhos, não foi visitado ainda, então agora eu sou o pai, né? Então assim, esse aqui lá na busca em profundidade, eu descobri o vértice, aí eu tenho que olhar os vizinhos dele, aí eu vejo se não foi visitado ainda, então eu vou visitar, né? Vou fazer a chamada recursiva, vou dizer que eu sou o pai dele, né? E aí lembra que assim, quando eu faço a chamada recursiva, pode ser que lá nessa chamada ele encontrou um ciclo. Então se ele encontrou um ciclo, eu vou ter que devolver um aqui, né? Por isso que tem esse if aqui, tá bom? E aqui no else, onde eu falei para vocês na aula passada, né, se eu não me engano, falei, ó, aqui nessa linha 6 é aqui que de fato a gente está verificando se tem ou se não tem o ciclo, né? Então, de novo, é o mesmo código, ele está olhando lá para esse arco que sai do V e vai para o W, e ele está falando, pô, eu estou olhando para um cara que não foi visitado, quer dizer, desculpa, que já foi visitado, porque não caiu nesse if. Então o cara que já foi visitado, ou seja, ele foi visitado, foi descoberto antes de mim, né? Ele foi descoberto antes de mim, e aí ele não foi finalizado ainda. Então esse é um arco de retorno. Então para o algoritmo, né? Retorna um lá, pau. Né? Aí agora, a única coisa que eu estou pondo a mais aqui, ó, era o que a gente tinha feito no algoritmo anterior aqui, né? Que é assim, eu finalizei o vértice, então assim, todas as dependências, as tarefas que dependiam dele, já estão lá no vetor, né? Por último, né? Já estão lá no final do vetor. Então esse cara agora ele pode ser o último dentre as tarefas que ainda não estão na ordenação topológica. Por quê? Porque não tem mais nenhuma dependência dessa tarefa pendente, vamos dizer assim, né? Então eu posso colocar esse cara aqui, tá bom? Então é isso, ou seja, o algoritmo que a gente viu é o mesmo algoritmo da aula passada lá do cycle, né? Que ele encontra lá o arco de retorno, se tiver, né? Só que agora a gente está usando essa ideia de colocar, fazer a ordenação topológica junto com isso, tá bom? Ou seja, mantém a complexidade de antes, tá bom? Ou seja, pessoal, ó, eu espero que vocês achem isso aqui bonitinho, eu acho bem bonitinho, porque assim, a gente às vezes parece que o problema, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas tem, né? Então, o certificado de ter ciclo, não ter ciclo, então é um DAG, não é um DAG, e eu já consigo, no meio do algoritmo, eu já encontrar essa ordenação topológica, entendeu? Eu acho que é bem bonitinho, tá bom? E a gente vê que são problemas que realmente
uma coisa liga na outra, né? Uma coisa implica na outra. Então assim, se eu sou um DAG, eu tenho ordenação topológica. Se eu não sou um DAG, eu tenho um ciclo. E o algoritmo, ele dá conta de tudo isso ao mesmo tempo, entendeu? Ele dá conta de descobrir para você que isso aqui é um DAG, e se for de fato um DAG, ele te dá a ordenação topológica. Ah, mas se não é um DAG, ele te dá onde está o ciclo. Com o certificado lá, que é o vetor dos pais e o arco de retorno. Tipo, o algoritmo ele faz um monte de coisa, né? É um algoritmo muito, sabe? A parte teórica aqui envolvida é muito interessante, tá? Então é um algoritmo que resolve bem o problema, né? Ele não é assim, tal ciclo aí, ele te dá, tipo, ó, tem o ciclo, tá aqui o certificado, né? Ah, não tem o ciclo, então tô aqui o certificado de que não tem o ciclo, né? Que é a ordenação topológica, né? Tá bom? Então ficamos com a complexidade aí do cycle, que é V mais A, que é essencialmente o mesmo algoritmo, e a nossa conclusão, né? Para todo de grafo G, vale uma e apenas uma das seguintes afirmações. G possui um ciclo, ou então G é um DAG e, portanto, admite uma ordenação topológica. Tá bom, pessoal? É bom vocês gravarem bem essas coisas, por conhecer, né, essa coisa de DAG, né, que o DAG não tem ciclo, que o DAG admite uma ordenação topológica. Sabe por quê? Porque tem vários problemas de computação de grafos, né, que quando você vai ter um algoritmo para resolver o problema, ele é um algoritmo lá super complicado tal, mas aí você fala, mas se o grafo de entrada for um DAG, aí vai ter um algoritmo mais simples e mais eficiente. Então tem vários problemas em que isso acontece. Tá bom? Então, sabe, isso é importante saber. Inclusive para quem gosta lá dos problemas de maratona, né? Quem está fazendo desafios de programação lá, isso aí é uma dica também. Então, quando lá na entrada do problema ele fala para você que o de grafo de entrada é um DAG, então provavelmente ele está esperando que você vai fazer uma solução mais eficiente para aquele problema do que seria caso fosse um grafo arbitrário, um grafo que tem ciclos, né? O grafo arbitrário que eu digo é assim, é um grafo qualquer, né? Pode ser que qualquer grafo, né? Inclusive os que têm ciclo. Né? Agora, quando eu estou dizendo, não, tem que ser DAG, aí eu estou restringindo. Né? Então, quando o grafo de entrada é um DAG, muitos algoritmos ficam, assim, muitos problemas, né, admitem algoritmos mais eficientes e mais simples para resolver em DAG do que num grafo que não é DAG. Beleza, pessoal? Abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau.